celebrar, para pensar em tantas coisas. E eu hoje vou falar sobre a ressurreição de Jesus. Porque eu acho um tema tão legal, tão inspirador, que realmente nos ajuda a ter uma visão sobre nossas vidas diferente da visão que a gente tem várias vezes. Eu queria começar contando uma história de duas pessoas, dois homens. Muitos anos atrás, viviam dois homens. Viveram em épocas diferentes e tinham vidas bem diferentes. Um homem, ele tinha poder, tinha riqueza. Ele viveu sua vida procurando a felicidade. Ele experimentou tudo que era possível naquela época. Ele procurou o conhecimento. Ele empreendeu projetos grandes, construiu prédios, plantou jardins e fez florestas. Tinha escravos, criou animais, experimentou a melhor comida da época. Também tinha cantores e outros escravos, tipos de diversão. Tinha esposas, concubinas. Em suas próprias palavras, ele falou assim: não me neguei nada que meus olhos desejavam. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Então ele tinha tudo, experimentou tudo. O outro homem era pobre. Provavelmente não tinha uma esposa, não tinha filhos, não tinha uma casa. Ele vivia uma vida de sacrifício. Passou bastante tempo na prisão. Ele viajou, escreveu, mas parece que ele não tinha fama, porque muitas pessoas nem conheceram ele. Ele não tinha poder. Não sabemos muitas coisas sobre a própria vida dele, como a vida pessoal. Mas ele sofreu muito. Ele foi espancado, apedrejado, sofreu naufrágio. Sobre sua vida, ele falou assim: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Agora, pensando na história desses dois homens, a quem você gostaria de ser mais como? Como o primeiro homem ou como o segundo? Gostaria de ter uma vida como quem? Como o primeiro ou o segundo? Pensando nessa descrição, né? A gente pensa, é óbvio, o primeiro homem, né? Experimentar tudo, ter riqueza e tudo, né? Parece uma escolha fácil, né? Mas depois eles escreveram um pouco mais. O primeiro, resumindo seus sentimentos sobre sua busca de felicidade, ele falou assim: tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que faz debaixo do sol. Que grande inutilidade! Nada faz sentido. Assim ele sentia depois de ter experimentado tanto da vida. Tantos prazeres, tantas coisas legais. Nada faz sentido. O segundo, homem pobre, homem com uma vida difícil, ele escreveu assim: temos sido entristecidos, mas nunca perdemos a alegria do Senhor. Somos pobres, mas enriquecemos os outros espiritualmente. Nada nos pertence, mas temos tudo. Interessante a perspectiva dele, né? Em outro momento, ele falou assim: quando ele estava na prisão, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Agora, pensando nas vidas, né, desses homens, quem você gostaria de ser? Você gostaria de sentir, nada faz sentido, minha vida é correr atrás do vento? Ou não, eu aprendi o segredo de viver contente. O primeiro, né, foi o rei Salomão, você já sabia, né? Ele reinou sobre Israel por volta de 1000 anos antes de Cristo. O segundo, Paulo, né, o apóstolo que pregou sobre Jesus no primeiro século. Obviamente, existem grandes diferenças entre as vidas desses homens, né? Um era rei, outro
pregador, ministro. Mas uma das diferenças, que eu acho que fez uma diferença grande nas vidas deles, é que Salomão não tinha conhecimento da ressurreição. Ele não tinha uma visão além da morte. Talvez ele tinha alguma noção, alguma ideia, mas ele não sabia o que Paulo sabia, né? Ele não teve uma experiência com Jesus ressuscitado. Isso fez uma diferença grande entre as duas vidas, né? Uma vez, ao defender-se, Paulo, ele falou assim: estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição. Ele baseou a vida dele na ressurreição de Jesus. E no futuro, nessa visão de ter uma ressurreição depois da morte. Eu queria perguntar, hoje, sua vida é mais como a vida de Salomão? Uma vida sem muito propósito, sem... uma vida onde você sente, não, estou correndo atrás do vento, não sei exatamente o que eu estou fazendo com minha vida. Ou sua vida é mais como Paulo, uma vida contente, uma vida alegre, mesmo em momentos difíceis, que você tem uma alegria. Ter o conhecimento da ressurreição de Jesus e entender o significado, o que aconteceu, o significado para nós da ressurreição, faz uma diferença grande. Pode fazer toda a diferença, pode mudar e deve mudar nossas vidas hoje. Amém? A ressurreição muda tudo. Esse é o nome dessa aula hoje. A ressurreição muda tudo. Porque realmente, quando a gente tem uma perspectiva, uma ideia da ressurreição, isso muda totalmente nossas vidas. A ressurreição mostra que tudo é possível para Deus, né? Amém. Que mesmo a morte não é difícil demais para Deus. Que Deus tem poder além da morte. A ressurreição é um pouco como quando você está jogando cartas. Alguém gosta de jogar cartas aqui? Buraco, truco, algumas coisas assim, né? E aí você está sofrendo um pouco, né? Você está precisando de uma carta. Essa, não sei, uma coringa talvez. Você, se eu tivesse. E aí você compra essa carta que você precisa. E você, né? Você ganha, todo mundo fica, puxa, você ganhou essa carta. A ressurreição foi um pouco assim, porque foi uma coisa inesperada. Uma coisa que ninguém estava pensando. Jesus tinha falado, sim, né? Mas ninguém estava esperando a ressurreição. E Deus colocou essa coringa, uma coisa fora do esperado, e mudou tudo, né? Mudou tudo. Vamos ler Marcos 16, um pouco sobre a ressurreição aqui. Marcos 16. Por fim, não estamos em Lucas, né? Nossa série de Lucas foi bem legal. 8 meses, né, de Lucas. A gente já aprendeu bastante, né? Eu aprendi bastante. Marcos 16. Versículo 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos:
dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Ele ressuscitou. Amém? Amém. Eu acho que muitas vezes para a gente, como, sim, óbvio, né? Todo mundo, essa semana, sabe que os cristãos estão celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Tudo bem. Talvez a gente já leu a história várias vezes, então, óbvio, né? Jesus ressuscitou. Mas isso foi tão incrível, né? No momento que aconteceu, foi tão especial. Não foi uma coisa esperada pelos discípulos, pelas mulheres aqui, né? É interessante porque no momento, nesse momento aqui, não mudou as vidas dos discípulos. No início, né? No início eles ficaram como: o que aconteceu aqui? Se você vai ler depois, eles não acreditaram no início. Realmente Jesus ressuscitou? Os outros discípulos nesse momento estavam chorando, lamentando, pensando: nossa, nosso amigo morreu. Em João, a Bíblia relata que alguns dos discípulos voltaram para a sua vida de antes, né, de pescar. Eles estavam pescando porque tinham perdido a esperança que Jesus ia ser o Messias. Não tinha essa fé. Eles responderam à morte de Jesus como qualquer um de nós responderia, né? Com tristeza, com dor, chorando, lembrando talvez a vida de Jesus. Porém, depois desse momento aqui, as vidas dos seguidores de Jesus começaram a mudar, começaram a ser transformadas, né? Jesus apareceu várias vezes, eles tiveram várias experiências com Jesus. E aí, aos poucos, eles começaram a acreditar: não, realmente Jesus está vivo. Jesus não está morto, não está no sepulcro. Ele falou para eles sobre a vida, sobre a morte, sobre a missão dele, sobre o reino de Deus. E eles acreditaram. E algumas semanas depois, vemos como o poder da ressurreição e o poder de Deus mudou as vidas, né? Vamos ler Atos 4 aqui. O que aconteceu? Eu sei que a maioria de nós já sabe dessa história, né? Mas eu acho importante lembrar quão grande era a mudança. Foi a mudança nas vidas desses homens. Atos 4. Pouco tempo depois da morte de Jesus, quando esses homens, os apóstolos, estavam chorando, triste tudo, olha a mudança. Atos 4, versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 pessoas. Então, naquele momento aqui, são homens sem fé, sem alegria, sem poder, sem coragem. E algumas semanas depois, estão pregando para todo mundo, né? Sem medo, sem vergonha. Estão falando: não, Jesus ressuscitou e vai ter uma ressurreição das pessoas da morte. Pregavam. E, bom, eles continuam, né? Os sacerdotes não gostam muito da mensagem. Colocaram eles de novo na prisão. Mas, mesmo assim, eles continuam pregando. Porque tinha tanta convicção. Não, Jesus ressuscitou. Isso realmente aconteceu. Não uma história. Não, nós vamos basear nossas vidas nesse fato. Que Jesus ressuscitou. A ressurreição mudou totalmente as vidas dos apóstolos. E, bom, continuando, né? Todo o livro de Atos relata como os discípulos proclamavam a ressurreição em qualquer lugar, para qualquer pessoa.
anos. Hoje nós estamos aqui, né? Porque temos essa mesma esperança na ressurreição. Por causa da nossa fé, nossa esperança no que Jesus fez. Somos uma igreja de pessoas comuns, né? Que acreditam na Bíblia. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Que Jesus é o Filho de Deus. Que Ele morreu e Ele ressuscitou. E acreditamos que devemos ser discípulos de Jesus. Não só frequentadores de igreja, mas pessoas que realmente seguem o exemplo de Jesus. Procuramos obedecer os mandamentos de Jesus em todas as áreas das nossas vidas, porque Ele está vivo, né? Não porque Ele é uma pessoa que viveu e morreu. Não, porque Ele está vivo agora. Acreditamos na ressurreição e por causa da ressurreição, cremos que temos uma missão de espalhar o Evangelho, as palavras de Jesus em todo o mundo. Amém. A ressurreição mudou as vidas dos apóstolos. A ressurreição mudou a vida de Paulo. E minha pergunta hoje é: como é que a ressurreição vai mudar nossas vidas? Essa semana, esse mês, esse ano. Não podemos só aceitar a ressurreição como um fato. Tudo bem, aconteceu, eu acredito, mas não transforma a minha vida. Não muda a minha vida. Não podemos só aceitar o fato da ressurreição, sim deixá-lo transformar nossas vidas. Deve ser a base da nossa fé como cristãos, amém? Então, hoje eu queria falar sobre duas maneiras que a ressurreição deve mudar nossas vidas, amém? Primeiro, a ressurreição nos dá uma vida nova. Uma vida nova. Vamos ler em Romanos 6 aqui. Romanos 6. Infelizmente, hoje não tem imagens para mostrar. Porque não temos uma foto, né, da ressurreição. Não temos um vídeo, infelizmente. Seria tão legal, né? Ter um vídeo. Mas tudo bem. Temos a Bíblia. Isso é suficiente. Romanos 6, versículo 1. Amém. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Uma vida nova. A ressurreição nos dá essa promessa de uma vida nova. É uma promessa que podemos viver hoje em dia, agora mesmo. Ao ser batizado, participamos na morte de Jesus, né? E também na ressurreição de Jesus, como fala a Escritura aqui. Como Jesus morreu na cruz, nós também decidimos, ok, eu vou entregar minha vida a Deus. Eu vou morrer. No dia que eu fui batizado, eu decidi, ok, o antigo John, ele vai morrer. E vai ser ressuscitado o novo John. A nova vida. Não vou viver minha própria vida mais. Somos batizados e somos ressuscitados a uma nova vida. Como igreja já presenciamos isso, né? Algumas vezes esse ano. Valdir foi batizado algumas semanas. Também a Rosana, semana passada. Foi super legal, né? Ver como eles decidiram, ok, eu vou entregar minha vida a Deus. Eu vou morrer aqui e vou ser ressuscitado para uma nova vida. Cada um de nós aqui que foi batizado já decidiu isso. Decidiu receber essa nova vida em Deus. Às vezes as pessoas têm me perguntado, será que o batismo é realmente importante?
Se você fala com pessoas no mundo religioso, é uma pergunta, né? O batismo é importante ou não? Devo ser batizado ou não? Eu sempre falo, sim, é muito importante o batismo. Por quê? Porque por muitas razões. Mas uma dessas razões é que é um momento quando você está sendo ressuscitado com Cristo. Para viver uma nova vida em Cristo. Você não pode ter uma nova vida sem ser batizado. Não é possível. É como Jesus. Jesus não podia pular esse passo de morrer e ressuscitar. Se fosse assim, a história do cristianismo seria totalmente diferente, né? Se Jesus só foi um homem incrível e só isso. Não. Foi um passo super importante. A morte e a ressurreição de Jesus. E também para nós, o batismo é super importante. É o momento de se conectar com essa ressurreição. Tem várias escrituras que falam sobre isso. Você pode anotar Colossenses 2, versículo 12. Fala assim, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentro dos mortos. Também você pode anotar 1 de Pedro 3, versículo 21. Batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então aí, em outras escrituras também conecta batismo e ressurreição. Eu sei que para algumas pessoas aqui o tema de batismo é difícil, causa uma dificuldade. Eu entendo. E sabe, é momento de voltar às escrituras, de estudar de novo, de pensar de novo, de conversar de novo com pessoas aqui e de aceitar a verdade que a Bíblia prega, que é impossível ser um discípulo de Cristo sem ser batizado. Amém. É impossível ter a ressurreição sem ser batizado. A ressurreição de Jesus assegura uma nova vida para nós. Isso é uma boa notícia, uma coisa tão legal. Mas isso só se torna uma realidade nas nossas vidas quando somos batizados. Então, mas como é essa nova vida? Você já perguntou isso? Como é essa nossa nova vida que Jesus oferece para nós? Vamos continuar lendo aqui Romanos 6, versículo 5. Fala assim: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todos. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Uma das características dessa nova vida é que não somos escravos ao pecado. Isso é uma notícia tão incrível. Um pouco como o Denilson estava falando na ceia aqui, na Páscoa celebramos a liberdade que Cristo comprou por nós. Ele pagou o preço e agora não somos escravos ao pecado. Eu gosto de pensar um pouco assim. Vocês gostam desses filmes de espionagem? Quem gosta? Eu gosto. Sabe, normalmente nesses filmes, né? O que aconteceu? O que acontece? O protagonista está sendo perseguido, né? Tem os criminosos, alguns caras feios, né? Feios que estão procurando ele, tentando fazer alguma coisa mal contra ele. O que acontece? Ele tem um lugar
lugar segredo, tem uma caixa, né? Sempre tem um monte de dinheiro. Não sei como isso acontece, né? Tem dinheiro ali, ninguém tem isso. E normalmente tem um passaporte novo, diferente, né? De outro país, alguma coisa assim. O que acontece? Ele entra assim, pega esse passaporte, talvez muda alguma coisa no aparência, né? Troca de roupa, e aí ele sai. E os criminosos não sabem, onde foi? O que aconteceu? A polícia não pode pegar ele porque tem outro passaporte, né? E ele sai, tudo bem. Vocês estão pensando, como é isso? Como a ressurreição, né? Não, a ressurreição funciona um pouco assim. Que sentido? Que ao ser batizado, ao ser como Cristo na ressurreição, a gente recebe um novo passaporte, uma nova identidade, uma nova vida. E agora os criminosos, Satanás, o diabo, não pode nos pegar assim, como antes. Amém. É diferente, somos livres agora do pecado nesse sentido. Agora, como o filme, né? O protagonista, ele não pode só relaxar, ficar aí descansando. Mas, gente, o diabo continua existindo, continua atacando nossas vidas, né? Mas agora não somos escravos ao pecado. Temos essa vantagem sobre o diabo, esse novo passaporte. Não, agora eu sou cristão. Você, o pecado, não tem poder sobre mim. Eu posso escapar aqui. Você não pode me pegar, porque sou uma nova criação. Isso me anima tanto, porque muitas vezes eu fico triste, né? Eu digo, nossa, não estou ganhando essa batalha contra o pecado. Mas ao pensar nisso, uau, a ressurreição me dá essa liberdade. Agora eu posso vencer os pecados. Eu posso ter essa vitória sobre o pecado. Agora você já tomou posse dessa nova vida em Cristo? Você já aceitou esse presente que Deus quer te dar? Você já recebeu o perdão dos pecados? Você está vivendo isso cada dia? Eu sou perdoado. Você está vivendo uma nova vida? Você está vivendo a mesma vida que sempre? Para os cristãos, você está cada dia sabendo, ok, eu tenho uma nova oportunidade hoje para viver com Deus. O pecado não me domina como antes. Ou você está voltando ao pecado de antes? Você está ouvindo essa mentira de Satanás? Você não pode ganhar, você não pode vencer esse pecado. Não, não é verdade. Você é livre, você não é escravo. Por causa da ressurreição. Amém? Hoje, por causa da ressurreição, qualquer discípulo batizado em Cristo tem uma nova vida e não é escravo ao pecado. Devemos celebrar essa vitória e demonstrar humildemente que somos uma nova criação, que temos uma nova vida. Amém? Esse é agora, no presente. Temos essa nova vida. Agora, o segundo ponto que eu queria falar é que a ressurreição nos dá esperança para o futuro. Esperança para o futuro. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4 agora. 1 Tessalonicenses 4. Vamos lá, João. Em vez de ficar como Salomão, como falamos no início, né? Podemos ter uma esperança além da morte, por causa da ressurreição. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses 4. Versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dominam. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não prosperaremos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo,
E o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém. Aqui os tessalonicenses estavam preocupados, porque não sabiam o que ia acontecer com as pessoas que já morreram. Eles estavam esperando a segunda vinda de Cristo, né? A gente está esperando também. Mas o que vai acontecer com as pessoas que já morreram? E Paulo fala, não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Por quê? Porque nós temos uma esperança além da morte. Em geral, né? Os humanos não têm muita esperança além da morte. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, em geral, as pessoas têm medo, né? De morrer. Porque, quem sabe o que vai acontecer? E quando uma pessoa querida das nossas vidas morre, isso provoca tristeza e dor, né? Nossa, essa pessoa não está comigo agora. Não está aqui. Mas sabe, como cristãos, temos uma esperança além da morte. Amém. Quando um irmão cristão morre, é difícil, mas não deve causar a mesma tristeza, a mesma dor. Por quê? Porque sabemos que essa pessoa terminou a corrida. Terminou de correr o que Deus tinha planejado para essa pessoa. Eu lembro do funeral da avó da Kelly. Ela viveu 79 anos sem Deus. Uma pessoa, esses anos, sem Deus. Mas é incrível porque a paciência de Deus nunca termina. Ela, 79 anos, estudou a Bíblia, acreditou em Jesus, foi batizada. Foi incrível. E a gente vivia 5 minutos da casa dela nos últimos anos, 2004 e 2005. E quando ela faleceu, foi difícil para a família, foi difícil para a mãe da Kay. Mas realmente a cerimônia não foi triste. Não foi uma cerimônia só de pensar, essa pessoa não está aqui. Foi uma celebração. Foi um momento de celebrar, ela terminou a carreira. Ela terminou fiel com Deus. Celebramos juntos contra os irmãos da igreja a vida dela. Como Deus tinha transformado a vida dela. De uma pessoa completamente sem Deus para uma discípula, uma pessoa que estava seguindo Jesus. A gente cantou sobre o céu, sobre estar com Jesus, sobre terminar essa vida aqui. E foi super emocionante pensar nela, pensar em como ela terminou a vida. E de fato me encheu de esperança e determinação. Porque eu pensei, ela já terminou. Eu quero também terminar fiel a Deus. Minha vida. E ao final foi cantada essa música. Eu só posso imaginar, que a gente vai cantar daqui a pouco. Foi incrível esse momento, pensar, sabe? Ela não está imaginando. Ela está lá, né? Ela está com Deus de alguma forma. Foi super especial pensar nisso. Eu quero chegar a esse dia, quando não é imaginar, é experimentar estar com Deus. Foi muito especial. Sabe, a ressurreição nos dá essa mesma esperança para nossas vidas. Que Cristo já ressuscitou. Então nós também vamos ressuscitar um dia com Ele, amém? Amém. Ele venceu a morte, também venceremos. Versículo 18, a escritura aqui diz: consolem-se uns aos outros com essas palavras. A gente deve pensar nisso. Você já tirou alguns minutos para pensar, um dia eu vou estar com Deus. Um dia eu vou ressuscitar. Essa vida vai acabar e vou terminar essa vida. Provavelmente todos nós vamos morrer, né? Provavelmente. Quase 100% chance, né?
Mas um dia vamos estar com o Senhor para sempre. Para sempre. Isso deve nos dar muita alegria hoje. Porque sabe, mesmo se sua vida esteja sendo muito difícil agora, mesmo se tudo esteja com problemas, mesmo se você não venceu o pecado essa semana, como tivesse querido essa semana, mesmo se você não tem um trabalho, ou mesmo se você não tem um dinheiro, não tem uma família, se tudo na sua vida está bagunçado, está difícil, você pode ter essa esperança de estar com o Senhor um dia no céu, amém? De ressuscitar um dia. Se mantivermos nossa fé, estaremos com o Senhor, ganharemos a batalha com o pecado e viveremos a maior vitória possível em Deus. Você pode anotar essas escrituras, 1 Coríntios 6, versículo 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. 2 Coríntios 4, 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. 1 de João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E também 1 Coríntios 15, o capítulo inteiro é super legal. Fala tudo sobre a ressurreição. Fala que seremos transformados. Receberemos um corpo novo. Não sei sobre vocês, eu gostaria de receber um corpo novo. Não sou tão velho ainda. Mas esse corpo vai ser um corpo glorioso. Um corpo espiritual. Um corpo poderoso. Um corpo imerecível. Essa é a promessa de Deus. A ressurreição de Cristo demonstra que nossa esperança é certa. Que isso vai acontecer um dia. Então, como é que a ressurreição vai mudar sua vida essa semana? Esse mês? Esse ano? Eu espero que mude muito nas nossas vidas. Amém. Que realmente transforme como vivemos nossas vidas. Que esse tempo, essa celebração da Páscoa não seja só um fim de semana para pensar em Cristo, mas que seja uma coisa que mude totalmente nossas vidas. Que possamos refletir na nossa vida, nossa confiança e convicção sobre a ressurreição. Que cada dia vivamos meditando no amor de Cristo, mostrado na cruz. Que vivamos novas vidas no Espírito Santo. E que a ressurreição nos anime e nos dê forças para terminar nossa corrida. E juntos com nossos irmãos do primeiro século, esperar nossa ressurreição um dia com Cristo. Amém? Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, João.